Ora então, pessoinhas desocupadas, sejam bem-vindas a esta bagaça, a mais um podcast do Carrega Benfica. O Benfica ganhou na Liga Europa, o Benfica ganhou ao Vizela. Há muito pano para mangas por substituições, por mudanças de equipa, porque há quem pense que o Toulouse é a melhor equipa de França e que o Vizela é a melhor equipa portuguesa. Enfim, vamos ter muito por onde falar. Também pessoas desocupadas, do que costumam habituadas a ver o Bruno Costa Carvalho e o Zé Barão das Neves a meter água. O nosso Diogo voltou a ser campeão do mundo, já o tinha sido nos 50 metros mariposa, voltou a sê-lo agora nos 100 metros mariposa, sendo que 100 metros mariposa é uma disciplina olímpica, enquanto que os 50 metros mariposa não o é. Em final, vamos ter disto e muito bué. Vamos ter megas gigabytes de mais assuntos para falarmos, como por exemplo, já lá vamos. Eu sou o José Carlos Soares e estou acompanhado, como sempre, enfim, cada um tem a sorte que tem, pelo Bruno Costa Carvalho e também pelo José Barão das Neves, e esta bagaça é o Carrega Benfica. Ora, ainda antes de começarmos, o nosso abracinho solidário, não só para o António Silva, cujo seu avô faleceu na passada sexta-feira, mas também para o nosso João Neves, cuja mãe faleceu durante a noite de domingo para hoje, segunda-feira. Ora, daqui eu endereço a nossa simpatia, quer com o António, quer naturalmente com o João. O António ontem esteve no banco, o João foi dispensado hoje, naturalmente. A sua mãe faleceu no Algarve, em Tavira. Um abracinho forte, sentido e apertado, e eu acho que vocês, obviamente, também é extensivo, quer ao Bruno e ao Zé, não é? José, se me permite só dizer aqui uma coisa, evidentemente Claro. que sim, as condolências à família de ambos, a ambos e à família de ambos. Há uma coisa curiosa do João Neves, que é um texto que eu li há umas semanas, não sei precisar exatamente, mas não há muito tempo, do Luís Osório, em que falava precisamente do facto do João Neves ter vindo de Tavira, e a relação especial que tinha com a mãe. Dizia que que o João ligava todos os dias à mãe. A mãe era uma senhora muito nova, acho que tinha 50 anos, o que é absolutamente devastador para o João Neves, e portanto um abraço muito especial para ele, e já agora a todos os benfiquistas, se quiserem ler o texto de alguém que eu admiro, costumo ler, que é o Luís Osório, que tem uma página no Facebook e que escreveu há umas semanas a procurar sobre o João Neves, e é um texto na altura que eu gostei imenso. Não tenho a certeza se partilhei ou não na minha página no Facebook, tenho a impressão que não tenho a certeza, mas gostei muito de o ler. É comovente ver a humildade do miúdo, a relação que tinha com a família, em especial com a mãe. Portanto, percebe-se ali o que deve estar a sentir o João Neves neste momento. Bem, já agora, se me permitem, também, não é? Porque vocês já disseram tudo. O Bruno, por acaso, focou um texto que eu conheço e que é bem bonito, e que ainda hoje recordei esse texto, quando o João dizia que todos os dias liga à minha mãe. E perder uma mãe é sempre algo muito doloroso, mas perder uma mãe aos 50, uma senhora com 50 anos, deve ser devastador para um jovem de 19 anos. Um abraço grande e sentido daqui destes três grandes benfiquistas, e também um abraço grande ao António Silva pelo desaparecimento do seu avô materno. E pronto, este foi
por certo, o único momento neste programa em que nós estamos sinceramente a sermos nós próprios e sinceramente com uma postura de respeito como a situação merece. A partir daqui, a melhor homenagem que nós podemos fazer é continuarmos no registro da bagaceira costumeira, e a partir de agora já se sabe, a bagaceira vai começar e eu sei que o Bruno Eu vai acho que ser o primeiro. acho que estás a confundir. Acho que já estás a começar. É que hoje não és tu o primeiro a falar. Não, Portanto, tanto. cala-te. Eu falo por mim e eu sou sempre, uma coisa é o tom descontraído e informal que de facto nós usamos aqui, outra coisa é não ser sempre eu e não dizer sempre aquilo que penso e as opiniões que tenho. Isso é um atestado. É um Não, atestado. não digas que vamos mudar e a partir de agora vamos começar o Vamos programa começar de uma forma mais ligeira, Palermo. isto não acontece. És mesmo totó. Não, tu é que insinuaste que não, assim não era. Eu, do meu lado, digo sempre aquilo que penso e que acho que é o melhor para o Benfica. Estou em crer que o João Barão das Neves, apesar com um bocadinho menos de qualidade, também faz o mesmo. Outra coisa, que estás numa cruzada contra o Trubino, não é? Bem, esta humildade mata-me. Atenção, José Barão das Neves, que eu já introduzi já o tema do Trubino Eu pensei que ao primeiro minuto do eu conversa. só vos quero pedir um favor. O tema Mantorras está encerrado. Não, mas Não, temos comentários lá mais para a frente. É que se não está, eu, quando for a essa altura, saio, depois regresso. Nós temos Agora, a falta de comentários humildade de alguns participantes deste triunvirato. Digamos que a coisa falta de sensacional. humildade de algum dos participantes que estão entre nós os dois. Que está no meio. Uma Como se no sanduíche. meio. Não Uma é caso, sanduíche. agora é que é caso para dizer, nem sempre no meio está a virtude. José Barão das Neves, não sei se entendeu que era um amplo elogio que eu estava a fazer, porque Claro, mas eu vi esse elogio. as opiniões sensatas no nosso programa saem sempre de nós dois, ainda que, José, quer dizer, as suas não são exatamente como as minhas, mas está tudo bem. Não é? Eu diria que as nossas intervenções são as intervenções com mais elevação. Isso. Podem não ser coincidentes. Mas são com menos peso. Mas são sempre bastante estruturadas, As e intervenções de maior peso assentes sempre em valores muito importantes. Vá lá, José, anda lá. Para lá coçar as costas. Já posso. Muito bem, na meio da semana o Benfica ganhou ao antepenúltimo classificado da La Ligue, o Toulouse, que fez esta temporada a estreia nas competições europeias e, de facto, com o Carreras e sem o Morato, a equipa jogou um futebol fantástico, espetacular, até fiquei abismado. A equipa muito melhor sem o Florentino e com o João Mário também a continuar a titular. Enfim, uma exibição, a melhor exibição de todos os planetas, estratosférica, do Benfica diante do Toulouse, mas não se pode dizer nada, não se pode criticar, porque senão ainda nos caem em cima. E depois, ontem, uma vitória por 6-1, diante de um Super Vizela, candidato ao título da Champions League. Portanto, uma vitória fantástica, com uma exibição poderosa, nomeadamente na segunda parte, e com... foi perfeito, as substituições todas perfeitas, a escalação inicial foi espetacular, e pronto, e João Mário a jogar na mesma durante os 90 minutos. Claro que eu estou aqui a exagerar em algumas coisas, nem tudo foi mau, mas também, atenção, que nem tudo foi brilhante, como o 6-1 deixa antever. Esta semana iniciemos então aqui a nossa bagaça, o nosso Carrega Benfica com o José Barão das Neves, porque a semana passada foi o Cerzedelo quem começou a falar, hoje é o José Barão das Neves.
Apesar de 90% das vezes é sempre o Barão das Neves, mas tudo bem, tudo tranquilo. Bem, se os meus amigos me permitem, gostava de começar a minha intervenção com algo que me quer penitenciar. Aliás, o Bruno chamou-me a atenção a semana passada e depois houve duas pessoas amigas, uma delas, além da amiga da minha filha, me chamou a atenção de que eu usei um termo que pode parecer homofóbico em relação ao Cockfu. E, portanto, eu não quero de forma nenhuma que transpareça uma imagem minha, seja em que termos for de homofobia, porque não faz Quer parte dizer, da eu forma sou de ser. xenófobo, tu homofóbico, este programa qualquer dia é cancelado. Eu gostava de terminar, só porque agora também estou a falar a sério. É só para dizer que eu sou e respeito, como pessoa que sou, respeito qualquer crença, qualquer raça, seja quem for, tem por mim o máximo respeito. E quando digo turco, digo da mesma forma, é uma forma carinhosa que digo miúdo, quando me refiro ao João Neves ou ao António Silva, como digo outra coisa qualquer. Isso é isso. Está a falar xenófobo. Eu estou a falar de xenófobo e não de homofóbico. Tu disseste homofóbico. Disse, enganei-me. Por isso é que eu disse tu homofóbico e eu xenófobo. Não, enganei-me. Então, mas ele não é turco. Mas eu queria só dizer que quando tenho estes termos aqui, são termos que não têm segundas intenções, não têm absolutamente nada. Ele não é turco. Mas hoje em dia não quero que transpareça outra coisa do que aquilo que é. Os meus comentários são os comentários de Benfica. Benfica. Bem, e Benfica, comecemos pelo Toulouse, que jogámos na passada quinta-feira com o Toulouse. Foi um mau jogo, o Benfica não teve bem, foi um mau jogo, contra uma equipa que está mal classificada na Liga Francesa, contra uma equipa que ainda há 2 épocas estava na segunda Liga Francesa, e foi um mau jogo, não foi um jogo propriamente conseguido por parte do Benfica, e quanto a mim, salvou-se mais a questão do resultado do que propriamente da exibição. Não me parece que a equipa do Toulouse seja uma equipa. Acho que o Benfica vai ter mais facilidade a jogar contra o Toulouse em França na próxima quinta-feira do que aquilo que teve cá, porque o Toulouse vai ter que ter outra postura do terreno, quer-me parecer, mas acho que mesmo assim o Benfica fez um jogo triste e um jogo a não repetir, mas eu espero e sinceramente acredito mesmo que vamos ganhar o jogo lá e que vamos passar à próxima eliminatória. O jogo de ontem com o Vizela, foi um jogo onde o Roger Smith fez uma coisa que eu acho que não devia de fazer. Agora é a minha vez também de ser um bocadinho brincalhão. Eu acho que o Roger Smith não devia de mexer na equipa. Estar a mexer na equipa é uma coisa que não se deve fazer. Então agora vai mexer na equipa, depois de termos 8 jogos, 8 vitórias, vai mexer na equipa. Não se deve fazer. O Roger Smith só deve mexer na equipa quando a gente disser que não deve mexer na equipa. E quando a gente disser que deve mexer na equipa, não deve mexer na equipa. Que é para as pessoas ficarem todas contentes. Eu, aliás, o Roger Smith teve ontem uma frase que eu achei a frase melhor, que é a melhor frase deste ano de Roger Smith. Faça o que eu fizer, serei sempre criticado. E é verdade. O homem é preso por ter cão e preso por não ter. O homem ontem fez alterações na equipa que, pura e simplesmente, antes do jogo começar, já estava crucificado. Já estava crucificado. O homem já estava a dizer, epá, o que é que ele foi fazer? Tirou 6, meteu 6. É uma coisa espetacular. O jogo de ontem, e passando àquilo que mais interessa, depois já lá vamos ao Roger Smith e a alguns dados que também são importantes. O Benfica até aos 15 minutos andou ali a navegar, não conseguiu entrar na área do Vizela, mas depois a primeira parte foi uma primeira parte agradável contra o último classificado, mas agradável, com boas movimentações e com exibições de encher o olho. Eu estou à vontade porque eu não sou propriamente um apreciador, conforme sabem, do Neres, mas realmente o Neres ontem encheu o campo e deu uma vez, aliás, além dos 2 golos, deu uma vivacidade
O Neres e o Rafa, mas eu acho engraçado é que o Rafa já ninguém, acha toda a gente que é quase uma obrigação o homem jogar assim, e portanto tivemos esses apontamentos a parte do Benfica. Eu acho que o treinador fez muito bem mexer na equipa, sinceramente, acho que fez muito bem, contrariamente àquilo que vi escrito por muitas pessoas. Acho que o João Mário voltou ao lugar dele, é ali que o João Mário tem que jogar. Aliás, nós falamos aqui muitas vezes que o Morato está a jogar fora do lugar dele e que devia de jogar a central. É verdade, e o João Mário não tem que jogar a médio lateral, tem que jogar a médio centro, que é o sítio onde o João Mário deve jogar. Depois, outros apontamentos, eu que tenho defendido aqui, acho que no gol que sofremos o guarda-redes esteve muito mal, não podemos sofrer golos daquela forma de maneira nenhuma, ao viar uma bola não podemos sofrer golos daquela forma. Depois digamos que quase que se redimiu quando defendeu o penalti, o que foi agradável. E novamente o nosso Marcos Leonardo a marcar o golinho da ordem, o que é muito importante. E portanto uma vitória que eu espero que continue, que o Benfica continue na senda das vitórias. E para terminar, mais uma nota em relação àquilo que se passa com o Sr. Roger Smith e os associados benfiquistas, que é tão triste, no Estádio da Luz, quando se anuncia a equipa, anunciar o nome do treinador e ouvir um coro de assobios. Eu acho isto de uma tristeza, uma coisa enorme. Acho mesmo de uma pobreza franciscana, mas quem andou a semear tempestades, agora é o que corre. Muito bem, Bruno. Ora bem, começo por registrar que o José Brandas Neves costuma ser mais generoso na sua primeira intervenção, fazendo as mais curtas para deixar coisas para os outros dizerem, coisa que não aconteceu hoje, mas a verdade é que há muita coisa para dizer, porque eu, não é muito normal, mas discordo bastante da intervenção do José Brandas Neves. Discordo bastante e vou explicar porquê, até porque esta ironia que o José Brandas Neves traz aqui para o programa relativamente ao Roger Smith mexer na equipa. Bem, eu entendo a ironia, até vejo outras pessoas fazerem esse género de ironias no Facebook e tal, mas não é muito bem o estilo do nosso amigo José Brandas Neves. E acho que o nosso treinador, uma coisa eu estou de acordo, que esta é a última parte final, que é o ambiente que há na Luz contra o treinador é completamente incompreensível e qual eu lamento profundamente e acho absolutamente execrável e que não faz qualquer sentido. Outra coisa é pôr, com esta ironia, branquear a falta de competência que tem havido do nosso treinador em vários jogos. Portanto, e eu não colaboro muito com essa coisa da ironia para branquear situações que não me parecem branqueáveis. A nossa equipa contra o Toulouse é aquele 11 de equívocos, com o João Mário Coxoa, insistindo mais uma vez no meio campo, João Neves Coxoa, que toda a gente sabe que não funciona, menos o treinador. Esqueceu-se da lição que teve que foi ele depois, a equipa com o Gil Vicente não aprendeu nada de bom do que aconteceu com o Gil Vicente, até porque o Florentino não podia jogar no jogo da Liga e se calhar podia perfeitamente ter jogado com grande tranquilidade o jogo da Liga Europa e portanto devia ter sido titular, como é evidente, e continuar a pôr o João Mário naquela situação, naquela posição, enfim, só o treinador que por teimosia quase acéfala continua a fazê-lo. Portanto, ele não está acima das críticas de todo. Uma coisa é não estar acima das críticas, outra coisa é o ambiente do Estádio da Luz. Portanto, vamos lá separar bem as coisas. Acho que o ambiente do Estádio da Luz é ridículo, é patético, inexplicável, não faz sentido nenhum. Mas isso não me coíbe, não me impede de ver a realidade e ver os defeitos, e que são muitos, da postura do Roger Smith. A nossa exibição contra o Toulouse era o 14º desta semana, não sei como é que estava, mas quando entrou no Estádio da Luz, era o 14º da Liga Francesa, uma equipa fraquíssima e que só não empatou no Estádio da Luz, porque no último minuto, ou lá perto, um jogador do Toulouse faz um penalti infantil, que foi penalti, mas de facto já nada previa que o Benfica ganhasse um jogo em que nós fizemos uma exibição para além do medíocre. Portanto, uma exibição absolutamente fraca. E se queremos, emmadeirar em arco e dar margem para este género de ironias num jogo com o Vizela, que é uma equipa fraquíssima,
o último classificado do campeonato, com um futebol miserável, e que, enfim, já nos tinha criado problemas na Taça de Portugal, quando nós, mais uma vez, fomos para lá com a equipa errada, a seguir logo ao jogo do Gil Vicente, em que o treinador, enfim, não consigo percebê-lo, é mau demais para ser verdade. Faz as alterações na equipa, umas forçadas, que é o caso do António Silva, etc., mas outras forçadas, outras feitas por ele. O Estado da Luz não tinha nada que assobiar, mas a falta de confiança é grande. As alterações funcionaram, a equipa jogou bem, porque, como diz o José Brandas Neves, e bem, o João Mário deixou de jogar na posição onde não é a dele e jogou numa em que joga francamente melhor. Jogamos um jogo em que é daqueles em que corre bem, em que cada tiro, cada melro, portanto fizemos uma grande primeira parte, não há dúvida nenhuma, mas depois o Roger Semedo vem na segunda parte com duas coisas que eu não entendo, que é meter o Di Maria na segunda parte para o lugar do Rafa, quando estamos a ganhar 5-0, se era para poupar o Di Maria, estamos a ganhar 5-0, ok, que tira o Rafa, que fez uma grande exibição, ele e o Neres foram os homens do jogo, mais o Neres, mas o Rafa foi impressionante também, saiu ao intervalo para descansar, mas não estava lá outro com 5-0, tinha que ser o Di Maria, entrou o Di Maria, entrou o Osner, quando precisava de poupar os jogadores para o que vem agora da segunda mão da Liga Europa, etc. Não se entende esse género de decisões, francamente não se entende, e isso é que as pessoas, não é não entender, nós pouparmos, quando estamos a ganhar 5-0, até com uma questão de maturidade, sabendo que estamos a entrar numa fase decisiva da época, não precisamos de ganhar por 8, nem 9, nem 10, portanto o jogo estava resolvido, gerir o jogo, ter calma com o jogo, etc. Eu contra isso nada. Agora, voltar a pôr o Di Maria e o Osner, sobretudo o Di Maria, é quase absolutamente incompreensível. Se a intenção era poupar os jogadores, não entendo, até porque o Di Maria nem sequer vem acrescentar nada ao jogo. A verdade é que o Benfica tem um plantel rico, o regresso do Neres não foi o primeiro jogo, mas o regresso desde a lesão do Neres mostra que o Neres veio bem recuperado, vem cheio de energia, cheio de vontade. Se calhar tem um problema para o treinador, não sei se é ou não, mas conforme a sua teimosia parece-me até um problema para ele. E depois eu não sei se ele tirou alguma ilação, alguma lição do bom que aconteceu na primeira parte, como também não tirou lição nenhuma do bom que aconteceu no jogo com o Gil Vicente. Eu aposto que nós, nos próximos jogos, ou no próximo jogo em Toulouse, vamos voltar quase que aposto à equipa habitual, com os erros que tem caracterizado. Portanto, eu acho que há aqui uma teimosia impressionante que eu não consigo entender, provavelmente a mesma teimosia que leva o nosso treinador a não querer falar português, que é uma coisa que não se justifica. Eu a convido aqui, quem tiver algumas dúvidas, que ouça o Lewandowski a falar espanhol. Gostava que vocês ouvissem o Lewandowski a falar espanhol. No último jogo do Barcelona, ele vai à flash interview e fala um espanhol perfeito. Está há um ano e tal, um ano e meio, no Barcelona, e fala na perfeição no castelhano, e o nosso treinador não faz a menor ideia do que é falar português. Se calhar respeita menos o nosso país do que o Lewandowski. São os dois no mesmo país, são os dois. Por Lewandowski não, Lewandowski é por acaso polaco, não é? Peço desculpa, mas teve muitos anos na Bundesliga. Mas portanto acho estranho que esta eu vou ser franco, eu já sei que daqui a um bocadinho o José Brandas Neves vai mostrar que o treinador é o terceiro treinador que ganhou mais jogos no Benfica, e eu também leio as coisas do WhatsApp e vejo essas coisas, mas isso para mim não é uma coisa que a mim me impressiona muito, porque é preciso ganhar a equipa, ganhar as coisas. Sei que fomos campeões no ano passado, e também sei que podemos ser campeões este ano e devíamos ser campeões este ano, mas é preciso ver que se ganha, com que equipas e com que investimentos e em que circunstâncias isso acontece. Nunca no Benfica houve um treinador como, talvez no Jorge Jesus também isso aconteceu, nos primeiros anos, com tantos meios para conseguir. Repare, nós fizemos em dezembro, agora em janeiro, na época de janeiro, 40 milhões de investimento por cima. Com Jorge Jesus gastou-se mais, Bruno, por amor de Deus. Não sei se gastou mais, uns 40 milhões. Mas é que nem pensar nisso. Em janeiro nunca tínhamos gasto 40 milhões, em janeiro nunca.
E não estou a fazer o líquido que vendemos jogadores, é certo, mas gastamos 40 em janeiro e não sei se alguma vez tínhamos gasto 100 e tal, como gastamos no último, porque nunca tínhamos comprado um jogador, por exemplo, como o Coxu, que custou 30 milhões de euros. Nunca tinha acontecido gastarmos tanto dinheiro em jogador, nunca houve nenhum jogador que custou isso. Eu acho que se não foi a época que nós gastamos mais, ainda lá muito perto, muito perto, e com jogadores que vinham rotulados de grandes craques e que nós pagamos muito dinheiro, ou seja, nós não comprávamos carripanas de jogadores, autocarros de jogadores, compramos jogadores cirurgicamente muito caros, como era o Jurasek, que foi um jogador muito caro, como foi o Coxu, que foi um jogador muito caro, ou seja, o Benfica tem investido em jogadores bastante caros, muito mais caros do que era a tradição do futebol português. Portanto, eu acho que o treinador tem grande responsabilidade de retirar o máximo possível de tanto investimento do Benfica, porque se há coisa que nós não podemos dizer é que há má vontade ou falta de percepção da importância desta época por parte do presidente do Benfica, que tem uma noção muito apurada que só indo 2 equipas à Liga dos Campeões, e só uma é que vai direito, e que os prémios da Liga dos Campeões vão duplicar, quem ficar fora pode perder o comboio de uma forma quase irremediável. E ele tem tido essa grande noção e tem feito tudo para o Benfica ganhar. A verdade é esta. O nosso presidente tem dado todas as condições. E depara um bocadinho com algum... Eu não quero ser mal educado na palavra que vou dizer, mas vou usar, não é... Porque hoje neste mundo woke é difícil, essas palavras podem ser mal interpretadas, mas eu acho que há um autismo do nosso treinador face ao quase uma teimosia obstinada de querer mostrar que tem razão e não querer quase... Enfim, o que ele faz com o Florentino é absolutamente incompreensível, o que ele faz com o João Mário Paulo sempre fora de sítio é incompreensível, o que ele está a fazer com o Morato vai para além da minha compreensão. Há um conjunto de equívocos na equipa que eu não os posso deixar de ver, e ele que os treina todos os dias, é evidente, acho que ele, quando faz alterações, até acaba por correr bem, porque a equipa está tão mal montada que as outras alterações até correm bem, e a equipa acaba por jogar melhor. Jogou melhor com o Gil Vicente, jogou melhor com o Vizela, ainda que com o jogo de Vizela, eu volto a dizer, no Estádio da Luz, um Vizela muito limitado, e numa tarde especial, há tardes em que a bola, podemos estar lá a tarde inteira e a bola não entra, e há outras tardes em que a bola entra sempre, e por acaso correu bem na primeira parte, fizemos uma grande primeira parte, fiquei contente. E gosto de fazer estas críticas em cima de 2 vitórias, portanto, e que são críticas construtivas e que visam que o Benfica chegue àquilo onde nós queremos chegar. Muito bem. Ora, então, eu pela minha parte, deixa-me dizer-vos também que, tal como o Bruno, não concordo minimamente com o Zé, até porque a ironia ficou mal, porque a ironia funciona quando é bem aplicada. E neste caso não foi. E não foi porquê? Primeiro, andam aí e a filosofia é a mesma. Andam uns dotos benfiquistas que na sua dota superioridade, não é contigo, Zé, atenção, já vou esclarecer. Não sei se não é, me parece-me que estás a atacar muito o José Brandas Neves, estás um bocadinho a esticar. Se fosse diretamente eu dizia que era. Estás a esticar. Não é, mas por acaso ele também fez comentários numa figura que é amigo, é nosso amigo, até mais talvez teu amigo Bruno do que nosso, mas é uma pessoa que eu também prezo, que parece que é o dono da verdade do Benfica. E se as pessoas não pensam como ele, são maus benfiquistas. E para quem são os maus benfiquistas? Não é o único. São aqueles que ousam criticar o treinador. E este tipo de postura faz-me lembrar... Zé, eu não interrompi ninguém. Hoje tens razão. Não interrompi ninguém. Eu tenho razão. Agradecia a notas que foi o que eu fiz, está bem? Eu hoje não interrompi ninguém para não me interromper. Sim, mas está bem, mas vai devagar. Mas como eu dizia, não, estou a ir muito devagar até para o que é normal. Mas aquilo que eu estava a dizer é, este tipo de discurso de todos somos benfiquistas, mas há uns que são mais benfiquistas do que outros, e os que são mais benfiquistas são aqueles que compreendem o treinador, e os maus benfiquistas são aqueles que ousam criticar o treinador. Eu, pela minha parte, mantenho
aquilo que eu disse ontem, por acaso também pus no Facebook, quando eu disse, quando só apresentei o 11 do Benfica e disse: algo me diz que no final haverá muito a falar sobre isso. E mantenho, e de facto há muito a falar. Porque não está em causa as alterações, que eu defendo e concordo com as alterações. O que é lamentável é que ninguém tenha percebido que muitas das alterações foram mal feitas. E eu passo a explicar. Eu não consigo perceber, e alguém que me explique, porque eu não sou o dono da verdade, por que razão é que no jogo de ontem o Morato continua a jogar a defesa esquerdo? Porque é que não se pôs o Carreras a jogar de início a defesa esquerdo? Pergunto. Concordo. Não percebo porque é que não se pôs. Mas ontem era uma excelente oportunidade, mas eu aqui dou de barato, mas teria sido uma boa oportunidade de pôr o Morato no seu lugar central para jogar com o Otamendi. Podem dizer, mas o Tomás Araújo também merece jogar. Sim, senhora, o Tomás Araújo, sempre que jogou este ano, praticamente foi sempre a defesa direito. Portanto, eu dou de barato ter jogado o Tomás de Araújo. Não dou de barato. E não ter jogado o Morato na sua posição de central. Porque também não são justas as críticas que são feitas ao brasileiro Morato. Concordo. Percebem? Concordo. Porque o Morato está a fazer mais do que aquilo que muita gente pensava e se calhar ele próprio ser capaz de fazer. Ele é um grande central, o Morato. Porque Um grande central. o Morato está a jogar fora. Se calhar criticam-no porque ele é brasileiro. Porque se calhar se ele fosse holandês, se ele fosse espanhol, se ele fosse belga, ou se ele fosse de outra naturalidade mais europeia, se calhar não o criticavam. Portanto, não entendo. Acho muito bem as alterações, não entendo porque é que não jogou o Carreras a defesa esquerda. Da mesma forma que não entendo porque é que o João Mário também não descansou. E porque é que não jogou, por exemplo, o Auschwitz na posição do João Mário. Porque as pessoas falam, porque coitadinho do João Mário, porque ele joga mal porque joga na posição dele. O João Mário, fora da posição dele. O João Mário, mesmo quando joga fora da posição dele, não é o jogar mal. Joga é devagar. E ontem jogou na posição dele, mas também não jogou com velocidade, também jogou devagar. Agora o João Mário não sabe jogar mal, e isso todos nós já aqui falámos. A bola sai dos pés do João Mário redondinha, esteja ele a jogar do lado esquerdo, que não é a posição dele, esteja ele a jogar no lado direito, que não é a posição dele, o João Mário não joga mal. Joga é devagar, e ontem continuou a jogar. Depois, também não entendo muito bem a entrada do Tengsted como titular. Eu esperei que ele pusesse o Marcos Leonardo como titular e depois punha o Tengsted a jogar. Mas nós já percebemos que Roger Schmidt tem os seus jogadores fetiches. E o Tengsted é um dos seus jogadores fetiches. Porque se o Tengsted não tem jogado, não se tem lesionado, eu tenho para mim que nesta altura do campeonato ainda andávamos todos não, mas os tais benfiquistas de primeira cepa a chamar picanha ao brasileiro Arthur Cabral, que nós aqui, como vocês sabem, já tínhamos falado que ele é um excelente jogador. E o mesmo está a acontecer com o otomano Coxu. Toda a gente está, ou pelo menos os benfiquistas de primeira água, os donos da verdade absoluta, é assim que se usa a ironia, os donos da verdade absoluta, esses indefectíveis benfiquistas, os seres supremos do benfiquismo, que também apontam as baterias ao Coxu. Só que se esquecem que o Coxu também não joga na posição dele. E o Coxu vale todo aquele dinheiro, da mesma forma que eu aqui defendi no passado o Arthur Cabral, quando poucos o defendiam,
e agora está-se a ver que o Artur Cabral, de facto, é um excelente jogador, o Coxo também é, mas também não joga na posição dele. E depois das substituições. Ora, nas substituições, uma vez mais, o senhor Roger Schmidt esteve mal. E esteve mal porquê? Primeiro, concordo com o Di Maria. O Di Maria ter entrado, mas era para descansar. Vamos ver, no banco de suplentes estavam, para além dos que entraram, aos 89 minutos, 89, Rolaiser Álvaro Carreras, aos 76, Marcos Leonardo, aos 66, Auschner, e ao intervalo, portanto, o Di Maria. E ficaram ainda no banco o Samuel Soares, o António Silva, o Prestiani e o Artur Cabral. A minha pergunta é, porquê que o Carreras entrou aos 89 para jogar na ponta esquerda? Para quê? E ficou o Morato na mesma à defesa esquerda. Alguém que me explique, algum desses nobres benfiquistas, que explique a um benfiquista de segunda porque é que o Álvaro Carreras entrou para aquele lugar quando no banco estava um miúdo que com 6-1 podiam ter dado a oportunidade, que era o ambiente porreiro, para ele estrear, o Prestiani, que é grande jogador de futebol. Se ele tiver juízo, se for bem integrado, é grande jogador de futebol. E nada melhor do que meter o Prestiani no seu lugar. Mas não. O Prestiani, que até joga por aquele lado também, pode jogar por aquele lado ou pelo lado direito, mas que ele é preferencialmente canhoto, porque é que o Prestiani fica no banco o tempo todo? Mas ele ainda não está entrosado e ainda não está em condições físicas, então não vai para o banco. Porque eu parto do princípio que todos aqueles jogadores que vão para o banco estão aptos para poderem jogar. Portanto, são estas situações que são passíveis de crítica. E não me venham para concluir com essa conversinha mole de que só os maus benfiquistas é que criticam o Roger Schmidt, que esse tipo de argumento eu senti na pele quando eu criticava Vale Azevedo e depois, quando acabou aquilo e ele foi detido, já ninguém tinha votado no Vale Azevedo. Portanto, eu estou curioso para saber como é que o Vale Azevedo chegou a presidente do Benfica, porque eu e muitos outros, éramos criticados e apontados a dedos porque éramos os mesmos argumentos agora para o Schmidt funcionaram para o Vale Azevedo e funcionaram para o Luís Filipe Vieira. Quando se criticava, éramos mais maus benfiquistas. Mas depois, toda a gente, agora, não, e o Rui Costa é o vieirismo. Mas o vieirismo foi lá, o Vieira foi lá posto por alguém. E o outro que estava preso e que fugiu para a Inglaterra, já não me lembro, o Vale Azevedo, também não me disse, um dia chegou lá e disse, eu vou ser presidente do Benfica. Portanto, são estas situações que eu gostava aqui de deixar, é a minha opinião, e eu não admito que paparuca algum me diga que eu sou mau benfiquista, porque eu não concordo com algumas das substituições e das escalações feitas pelo nosso treinador. Não há hipótese. O Roger Schmidt continua a errar. E folgo muito, meu caro Bruno Costa Carvalho, que finalmente faças um comentário insurgindo contra o facto do Sr. Roger Schmidt ainda não ter começado a falar português. Porque eu não deixo aqui de fazer este reparo, porque há umas semanas atrás, quando falámos nisto, por causa dos jornalistas falarem em português com ele e se recusarem, aqui foi dito que não, senhor, ele não tem que falar, é uma falta de respeito pelo futebol português. Não foi isso que eu disse. Exemplo. Está bem, mas eu folgo muito. Atenção, mas agora. Eu aqui já tinha dito aqui há bastante tempo que achava inadmissível que ele não falasse português. Depois, calma. E fiz esse comentário aqui
Achei isso inadmissível e fui o primeiro a levantar esse assunto aqui. A única coisa que aconteceu é que foi a palhaçada que os jornalistas lhe fizeram naquela brincadeira de falar. E deviam continuar a fazer. E quando fizeram essa palhaçada, e em palhaçadas não achei graça nenhuma essa palhaçada, e até disse que se eu fosse o Roger Schmidt, agora falava em alemão nas entrevistas, porque não estou para essas palhaçadas. Uma coisa é não respeitarem o Benfica, e não respeitar, outra coisa é eu achar que o Roger Schmidt há muito, e fui o primeiro a dizê-lo aqui, que devia falar português. Outra coisa é fazer uma palhaçada, e isso aí não contem comigo com essas palhaçadas. Se Deus quiser, e espero que não demore muito tempo, Pá, estás um bocadinho chatinho agora. O Roger Schmidt for trabalhar ou para a Espanha ou para a Itália, ele ao fim de 3 meses já está a arriscar a falar em castelhano ou italiano. Tem que falar porque lá não lhe perdoo, mas aqui o que fizeram... Mas aqui é um bando de manso, e quando os jornalistas tomaram uma posição, mas o que fizeram... criticou. O que fizeram não tomaram uma posição. Não tomaram uma posição, fizeram-se engraçadinhos de uma coisa que não se faz, e foi isso que eu disse. Porque eu disse há muito tempo que achava que o Roger Schmidt devia falar português. Já disse isto, aliás, fui o primeiro que disse esse assunto, mas não contem comigo para depois as palhaçadas de virem fazer rasteiras numa conferência de imprensa. Acho isso absolutamente patético. Zé, diz o que é que foi, desculpa? Não foi propriamente uma rasteira, porque tinha havido... Foi uma rasteira, tinha havido compromissos assumidos por parte da comunicação do Benfica, que essa situação... Continua. Não, mas foi uma rasteira. Zé, agora, tomaste notas, faz favor. Tomei notas. A primeira é só para dizer o seguinte. Aliás, usando palavras do José Carlos, eu, como tu dizes e costumas dizer mais que uma vez, que é a minha opinião, eu agarro-me agora a essas palavras para dizer que eu aqui expresso sempre a minha opinião. Expresso-me a minha opinião no sentido de dizer o que é que eu acho sobre o treinador, isto ou aquilo. Nunca fiz qualquer intervenção no sentido de avaliar tanto a intervenção do José Carlos Soares como a intervenção do Bruno, como o José Carlos acabou de fazer em relação à minha. Portanto, eu nunca fiz aqui a avaliação de nenhuma das vossas intervenções. Eu só discordei, não avaliei a sua... Pura e simplesmente nunca avaliei, nunca disse que era uma intervenção baixa ou que era uma intervenção sem categoria, pura e simplesmente levanto, mas registro pela primeira vez, isso foi feito. Queria também dizer, em relação a tudo aquilo que foi dito, 2 ou 3 coisas. Primeiro, o João Mário joga fora da posição dele como ao Morato. Nós não podemos querer ter a desculpa para o Morato que joga fora da posição dele e depois dizer que o João Mário joga mal quando joga do lado esquerdo. Portanto, acho que devemos ter os mesmos princípios para todos os jogadores. Queria também dizer que, em relação ao treinador, se alguém aqui tem criticado o treinador do Benfica por fazer substituições fora de tempo, sou eu. Talvez o Remember fosse bom, porque ainda ontem, e no seguimento daquilo que eu tenho vindo a dizer em todos os jogos, e se eu sou um defensor, também o ataque nesse aspecto, fazer substituições aos 87 minutos, eu não entendo. Não sei o que é que um jogador pode fazer lá para dentro aos 87 minutos. Contrariamente àquilo que... Mas são opções, a opção de cada um, e é aquilo que se discute aqui no podcast, é a opção de cada um. Contrariamente àquilo que foi dito, eu acho que a opção pelo Tankstein ontem foi perfeita. O rapaz fartou-se de jogar, o rapaz deu uma abertura, e acho que muito do jogo do Benfica foi pelas aberturas que o rapaz jogou, e por isso, simplesmente, acho que foi uma opção bem feita. Mas a tal coisa, eu já lá vou, no final já vou falar sobre a questão de ser ou não ser benfiquista. Eu posso criticar opções de treinador. Dizer mal dos jogadores não faz muito parte da minha forma de ser, principalmente dos jogadores do Benfica. Não faz muito parte da minha forma de ser. Já falei de muitos jogadores que tenho aqui defendido e não hoje critiquei aqui, por exemplo, o Turbin. Acho inadmissível como é que ontem aquele erro acontece com o primeiro gol, e estou muito à vontade para o dizer. Agora, e para finalizar, para não perdermos muito tempo com estas questões de opiniões de cada um, eu não pertenço, nem sou mais, nem sou menos benfiquista que a chamada, aqueles senhores que tu costumas designar, José, aqui pela turma do Corato. Não sou mais, nem sou menos. Sou um benfiquista como os outros, sou um benfiquista que nunca assumiu a equipa,
Sou um benfiquista que nunca teve lenços brancos e sou um benfiquista que quando o Benfica entra em campo ou quando é anunciado à equipa, aplaudo, não a subiu. E, portanto, isto é a minha forma de estar na vida. Agora, conforme as pessoas podem criticar, eu também posso dizer aquilo que acho que devo dizer. É a opinião, é o mundo, são as redes sociais. Eu, por acaso, acho que o Paulo Santos é uma pessoa que percebe de futebol. Tu não falaste no nome da pessoa, mas eu falo, porque acho que temos que ser diretos. Portanto, acho que o Paulo Santos é uma pessoa que percebe de futebol. É evidente que tem, às vezes, opiniões que eu não concordo. Ontem achei por bem o Paulo Santos, como outros, que escreveram, e eu fui lá escrever a dizer que escreviam no início, que pura e simplesmente o homem era criticado por ter cão e era criticado por não ter. Depois os posicionamentos, eu não vou perder muito tempo com isso, porque eu realmente, os meus conhecimentos de futebol são conhecimentos dos anos que levo a ver futebol e não propriamente conhecimentos de se ele joga em linhas interiores, coisa. Eu não tenho nível 4 de sofá, nunca tive. Gosto é que o Benfica ganhe. Agora, o que eu acho muito salutar é que as pessoas tenham opiniões diferentes e que se respeitem umas às outras. Isso é que eu acho. Posso fazer um comentário breve ao que aconteceu? Eu, quanto ao José Brandão das Neves, e fui eu que falei a seguir a ele, discordei da opinião dele, mas com todo o respeito, e já como o José Brandão das Neves já discordou várias vezes do que eu digo e com toda a normalidade. Portanto, nós não estamos aqui alinhados para dizer as mesmas coisas. Respeito as suas posições. Só achei que a ironia, digamos, não estava muito em linha com... Achei a ironia... eu agora compreendo, percebi agora uma coisa que não tinha percebido no início, relativamente ao Paulo Santos, já percebi. Eu não li, portanto não sei o que é que o Paulo poderá ter escrito, mas é pautado normalmente as intervenções dele com ironia, portanto provavelmente se calhar foi daí que vem esta ironia que não costumo vê-la no Jerônimo das Neves, porque eu conheço muito bem o Paulo e portanto este não é um programa sobre o Paulo, ele tem direito às suas posições e portanto para mim é completamente irrelevante o que ele pensa ou deixa de pensar, a não ser que seja meu amigo. Sou muito amigo dele e acho que ele pensa bem o Benfica e muitas vezes tem razão, outras vezes não tem, mas tem mais vezes razão do que não tem. Agora, a figura da ironia de tentar um bocadinho branquear o treinador do Benfica parece-me excessivo, ou seja, parece-me excessivo para aquilo que eu vi. José Carlos Soares, eu não sei, agora está bem. Não, estava aqui porque... Estava a ver tudo frisado, não sei se estava a ouvir ou não. É só para... Não, é quando está frisado, eu não vos vejo, portanto, não deixei de acompanhar. Eu vou tentar aqui fazer uma... Não, mas eu não quero, a sério, eu acho que até é intrusivo. Deixa estar, eu preferia que isso não fosse feito. Não é intrusivo a partir do momento... não quero, acho que temos a dar uma importância a uma coisa que não tem. Posso ler tranquilamente. Coisa que não tem, acho eu. Uma das coisas que foi dito foi: a cátedra do terceiro anel já estrabucha. Se roda é porque roda, se não roda é porque não roda. A psiquiatria devia pegar nesta amostra e usá-la para casos de estudo académico. Quando lá está. Não, mas espera aí, deixa-me só acabar uma coisa. Eu não tinha lido esse post. E se esse post é isso, e isso é a parte que eu dou razão ao José Brandão das Neves na sua intervenção, que me comecei logo a dizer, e eu aí até estou de acordo com o que diz o Paulo Santos, e também estou de acordo com dessa parte da intervenção do José Brandão das Neves, que só houve uma parte com a qual eu não estava de acordo. Mas a outra parte eu tive cuidado de dizer que estava de acordo, que é o facto de não perceber o ambiente que há no estado da luz a criticar tudo o que o treinador faz, não é? Portanto, o facto do treinador rodar a equipa neste jogo, quer por necessidade, volto a dizer, quer por necessidade... Mas uma vez que a questão não é o ter rodado. Calma, deixa-me dizer-te. Quer por necessidade, quer por opção do próprio treinador, não pode ter como reflexo assobios e críticas desproporcionadas por parte do terceiro anel. Isto não faz sentido nenhum. Bruno, posso interrompê-lo? Claro. Eu não queria interromper ninguém, mas pode peço interromper à desculpa. vontade. Mas isso a partir do momento, isso tem que ser visto com naturalidade. Desculpe lá, mas isso agora tem que ser visto com toda a naturalidade. Porque as pessoas são livres de fazerem aquilo que querem.
As pessoas são livres de assobiarem o treinador na altura que quiserem e porque é que quiserem. É evidente que nós já falámos aqui que a culpa foi da direção do Benfica que deixou que isto chegasse a este ponto. Mas tornar-se moda, eu gostava de ver, o homem já tinha sido assassinado, se o homem fosse em terceiro, em quarto ou em quinto lugar. Eu também não concordo com esse que usa subiu ao nome dele quando ele aparece. Atenção. Não, parece que é natural. Mas isso não é para mim. Parece que é natural. Não me ouviste. Era eu que estava a falar. Não me ouviste. Já para ver se ele interrompeu-me, foi a mim. Não espera. Agora esperas tu, quem estava a falar era eu. Quem estava a falar era eu. E tu estás-me a interromper e eu permiti. Já não Neves que me interrompesse. Vocês não estão muito coisa. Não, eu permiti ao Germano Neves que me interrompesse. Agora, se quiseres interromper-me, avisa-me, mas agora pede-me autorização, não é? Agora, eu pedi. Eu sei, eu dei, mas não é, a partir daí acabou, não é? Ora bem, o que eu queria dizer era o seguinte, e agora também volto a tentar a ironia, hoje estamos todos cheios de ironia, de dizer que as pessoas são livres de fazer o que quiserem. Já sabemos que são livres de fazer o que quiserem, mas nós podemos também criticar os comportamentos, digamos, destas massas. Claro, é para isso que a gente aqui está. Que já quiseram bater no jogo, até num jogo em que penso dos melhores que o Benfica fez, que foi contra o Farense, mas que não ganhamos, que quase queriam bater no treinador e chegarem a tirar uma garrafa de água à cabeça. Portanto, eu acho que o ambiente que se cria na Luz. Também é verdade que o Benfica não protegeu o treinador quando devia ter protegido e, portanto, quando vieram em seu auxílio, já foi a tarde e maus horas, mas ainda o fizeram e agora penso que esse apoio existe. Tenho muita pena que usaram hábitos vieiristas e tentaram com o treinador, numa altura que até pensaram provavelmente em despedi-lo, deixaram arder em lombro brando e depois foram ao seu socorro já muito tarde, mas pronto, mas lá foram ainda bem. Coisa distinta as pessoas são livres de fazerem o que quiserem, as pessoas podem insultar, podem cuspir até para o chão no estado da Luz, podem fazer lá o que quiserem, mas eu não acho que tenha que estar nada de acordo com esses comportamentos e este ambiente que neste momento existe à volta do Roger Smith é absolutamente execrável e é uma coisa que eu estou de acordo com o José Bermudas Neves, não estou completamente, é impossível este ambiente e é uma coisa que acho que aqui é transversal este painel. Nós os três queremos que o Roger Smith seja o treinador do Benfica até ao final desta época. Portanto, depois a partir daí eu já não defendo a sua continuidade. Mas até ao final desta época, o Roger Smith é o treinador do Benfica, tem que ser respeitado e quer que ele saia do Benfica como bicampeão. Portanto, é isto, é o meu objetivo e o meu sonho, é que ele seja bicampeão, que isto não haja nenhuma dúvida sobre o assunto. José Carlos, passo-te a bola. Eu só vou falar do Turbino, que não vale a pena. Sobre a questão do Turbino, eu por acaso ontem... Não vale a pena porque nós não valemos a pena. Estás a ser condescendente. Lá estão vocês a pôr palavras na minha boca. Mas o que é que não vale a pena? É falar connosco? És superior às nossas posições? Não, essa é da superioridade, não sou superior. Pelo contrário, eu até sou bastante inferior. Muito inferior. Digas que não vale a pena a vocês os dois e aos outros benfiquistas que são os donos da verdade e eu é que estou errado, não faz mal. A questão do Turbino, o Turbino ontem, o erro do Turbino mais grave, contrariamente àquilo que possa parecer, e eu sou o principal crítico do Turbino. Bom, vocês já sabem isso tudo. Bom guarda-redes, mas não é um guarda-redes de topo mundial que o Benfica precisasse, mas é um bom guarda-redes. E a jogar com os pés, então, é muito bom. Teve um azar. Amigos, todos têm azar. E ele teve o azar, porque o jogador do Vizela também lhe fechou bem a linha de passe e a bola bateu nele. Agora, o erro do Turbino foi depois... e é uma questão técnica, foi depois, quando há o remate, é um dos princípios básicos do guarda-redes. O defesa fecha um lado e o guarda-redes vai ocupar o outro lado. Portanto, o defesa estava lá num lado e o Turbino, ao fazer aquele movimento em X, ele devia ter feito ao contrário, ou seja,
ele baixar a perna esquerda, neste caso, que era a que ficava atrás do defesa do Benfica, e o corpo vir para o lado direito. Porquê? Porque era o único ângulo que estava aberto. Isto é uma questão técnica. E ele faz ao contrário, ou seja, ele mete o corpo atrás do defesa do Benfica, vai fechar o espaço que já estava fechado e fecha com a perna que ficou só e a bola, tanto que a bola ainda resvala na perna. Se ele tem feito o movimento técnico daquela situação, e este até o que acontece muitas vezes no guarda-redes de futsal, os defesas estão à frente e o guarda-redes de futsal fecha o lado que está aberto. E o Turbino foi o único erro dele, fez o movimento ao contrário. Se ele tem dado o corpo para o ângulo aberto e deixado a perna de apoio atrás do defesa que estava a tapar aquele ângulo, ele tinha defendido a bola. Agora, eu isso não condeno, porque o Turbino em 99,9% das vezes joga bem com os pés. Daí... Mas não tem que deixar o defesa, não tem que deixar o avançado chegar junto a ele. Pronto, falhou. É condenado nesse aspecto. Foi o que acontece aos jogadores. Exatamente. Mas acontece. Eu aí não condeno. Porquê? Porque ele é muito bom a jogar com os pés. Aquilo que aconteceu é uma questão técnica que tem que ser trabalhada durante a semana. Ele se não deixasse o avançado chegar lá tão perto, já não tinha acontecido. Sim, mas ele podia ter remediado. Mas é uma incidência do jogo. Pronto, foi a única coisa. Agora, não acho... Não, pronto. Ontem, por acaso, não... E temos um guarda-redes que consegue fazer penaltis, o que não estamos nada habituados. Já vai em 3 este ano. 3. Já tinha falado nisso. Antes dele vir, quando foi a comparação com o terceiro guarda-redes do Nottingham Forest, que eu tinha dito que dentro dos José, tens que parar com essa mania de eu tinha dito, tudo que nós falamos, tu já tinhas dito, valha-nos a santa. Hoje estás com um problema, não sei se te falta colinho, se é o que é que se te passa, se precisas... Há bocado disseste que foste o primeiro a falar não sei de quem. Porque disseste que eu não tinha dito, que já disseste. O Zé Barão das Neves foi o primeiro a falar. Tu foste o primeiro a falar. Bom, agora eu não te dei autorização agora para me interromper. Ele sempre defendeu o Artur Cabral neste programa e tu sempre dizes que és o único. É tudo o único, vai, nos Deus, então vamos estar silenciosos, eu e o Zé Barão das Neves e tu. Não, mas eu fui o primeiro a falar de quem? O Bruno foi o primeiro a falar do Roger Schmidt, só falar em alemão. E tu estiveste de acordo comigo nesse programa. Tu estás então, mas ouve lá. Então, e qual é o problema de eu dizer que eu já tinha falado? Já disseste isso do Artur Cabral. E eu fui o primeiro a falar. Eu disse que fui o primeiro a falar de quem? Também houve outra coisa qualquer. Não te lembras? Disseste, não me lembro. Estás a ficar bem. Está bem. Mas, Zé, vamos já aqui esclarecer, que já me está a chegar a mostrar ao nariz. Qual é que é hoje o teu problema? Olha, eu não disse que... Nada. Vamos continuar. Vamos lá continuar. Olha o meu problema. E na minha opinião vem com mal feito. Vocês querem fazer algum comentário sobre aquelas declarações do antigo vice-presidente do Benfica, do Zé Eduardo Muniz, que levantou uma celeuma tremenda no Porto? Eu acho que são umas declarações de um mau gosto atroz. Um mau gosto atroz só. É a única coisa que eu posso dizer. Acho que nenhum de nós é portista. Acho que ele tentou dizer uma piada de mau gosto, uma piada que saiu muito mal, misturando assuntos absolutamente trágicos neste planeta com a Assembleia Geral do Futebol Clube Porto. Quem não sabe, acho que devias enquadrar, pode ser pessoas que não sabem o que diz aquilo, diz uma piada. Foi depois, Bruno, foi depois de jantar, não foi? Pois, eu penso que não se mete nos copos. Acho que foi depois de jantar. Qualquer pessoa de bom senso não faz afirmações daquela natureza, não é? Não, acho que é de um mau... Acho que aquilo é planeado, aquela piada não é uma piada. Agora deu asa àquilo que deu. É o que está a acontecer.
Foi o André Vilas Boas que se aproveitou, digamos, eleitoralmente do Pinto assunto. Costa hoje também já veio falar. Claro, mas eu acho que eles têm razão neste assunto. Ou seja, acho que claro que tem. Claro, quem não se sente, não é filho de boa gente. A guerra da Ucrânia Bruno, quem não se sente não é filho de boa gente. E se fosse com o Benfica, também o Benfica devia de falar. Não, claro, é evidente. Mas não, eu achava por acaso, eu sobre isso não queria, mas não, eu por minha parte não queria perder muito tempo, queria mais, se calhar, focar-me na questão do César Boaventura, do Conselho de Disciplina. Das formas, e que o Bruno tinha-me pedido para ele dizer mais o que é que se tinha passado, foi na gala de aniversário da TVI. O Zé Eduardo Muniz está a dizer que a TVI, e agora também com a CNN Portugal, que cobriram os grandes acontecimentos da atualidade, os conflitos de guerra que estiveram no Iraque, que estiveram no Afeganistão, que estiveram em Israel, que estiveram na Ucrânia, mas a mais complicada de todas foi a Assembleia Geral do Porto. Quis fazer uma piadola, ele, ou quem escreveu o texto por ele, não sei se aquilo era tipo um texto escrito e que pretendia ser um texto humorístico. Devia ser. Não sei se seria da autoria dele, mas seria da autoria dele. Não faço ideia, mas foi ele que disse. Sim, mas de qualquer maneira ele achou boa ideia. Ele achou boa ideia, ele não é um papagaio. Portanto, o Zé Eduardo Muniz teve muitos anos com o Luís Filipe Vieira, portanto o nível era um bocado esse, né? Era um bocado esse nível. Portanto, mas eu conheço muito bem. São influências. Eu conheço muito bem o Zé, porque trabalhei com ele na TVI muitos anos e privámos fora do ambiente de trabalho também. E o Zé não é uma pessoa daquilo, ou seja, ele não é uma pessoa de ser aquilo, pronto, curto e grosso, aquilo é mais uma piada boçal, mais ao meu jeito, e eu não a faria do que tu não és, tu por acaso não achas nada que seja o teu género comparar, fazer uma piada com assuntos sérios. E não sei não quê, é? Não, piadolas é uma coisa, outra coisa é mostrar assuntos super sérios com não. Irónico, ser irónico. Sim, bem, vamos passar para a frente, que isto não é futebol. Querem falar, o Zé falou do não, eu ia só dizer, acho que não abordámos aqui não era do Boaventura, era depois o seguimento do processo do César Boaventura no tribunal. Veio também uma decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que arquivou os processos do Benfica, os processos relativamente ao Benfica e ao Sporting, do Benfica precisamente dos jogos em 2000, a nossa justiça é muito célere, porque isto vem desde 2016 e 2017, o Benfica nos jogos com o Rio Ave Marítimo e Boa Vista, e isto vem no seguimento daquele processo do César Boaventura, e o Sporting porque na altura se disse que tinha pago ou tinha dado 400 mil euros ao Marítimo para ganhar ao Benfica. E portanto era só para dizer que depois do César Boaventura recorreu, mas... Eu acho que nós benfiquistas devemos falar da questão do César Boaventura sem nenhum problema. Exatamente, completamente de acordo. Eu gostava de dizer, e porque é verdade, que não acredito nada, mas mesmo nada, que o César Boaventura tenha tentado corromper os jogadores do Rio Ave. Aliás, porque um deles disse que houve uma tentativa, depois disse que já não houve nada, depois volta a ver, depois, enfim, um que tinha que estar na hora em que diz que esteve com o César Boaventura estava noutro sítio qualquer, enfim, tudo me parece... Desculpe, pode dizer, José Brandão, desculpe. Eram 3 jogadores que disseram que naquele dia, que era o mesmo, e àquela hora, que era a mesma, tinham estado com César Boaventura em sítios diferentes. Pronto, ainda isoladamente. Exato. Eu acho que toda esta coisa que se passa ali à volta me parece muito estranho. O futebol português está cheio de coisas estranhas. Não me parece nada impossível que tenham tentado montar alguma coisa contra, aliás, prejudicar o Benfica. Não me parece que isto fosse minimamente. Não me parece plausível, vou ser muito franco, e por isso acho que também é um não assunto. Isto foi um tribunal de primeira instância
que nós temos visto que os tribunais de primeira instância, enfim, têm tido alguns problemas nos últimos tempos. Olha, então se queres mais um problema, acabou agora. Operação Influencer, o juiz considera vagas e contraditórias as suspeitas do Ministério Público contra o António Costa, avança o Jornal Expresso. Portanto, Pois, acabou agora mesmo de sair. Sempre querer meter na política, obrigado José, porque vem de só acordo, por exatamente, exato, vem de acordo com o que eu estava aqui a dizer, e portanto, eu conheço pessoalmente o César Boaventura, já não falo com ele há uns anos, mas na altura cheguei a falar algumas vezes com ele, e ele chegou-me a falar deste assunto e das acusações que lhe fizeram, e via a indignação que ele tinha e que me dizia que aquilo era tudo uma palhaçada total. Até porque de um dos jogadores, enfim, aquela questão, ele era empresário e podia falar dos jogadores de contratos, eu não me quero meter por aí, esse é o lado, enfim, do futebol que eu não gosto, mas também percebo quando as coisas não são assim, quando tentam, se calhar, armar ciladas às pessoas, sobretudo para atingir o Benfica. E por isso eu acho que às vezes estes juízes de primeira instância não estão, são muito, enfim, difícil de entender algumas das decisões, e por isso acredito que no fim é bom, pelo César, pelo Benfica, pelo bom nome do Benfica, que as coisas venham a chegar àquilo que eu acho que vão a chegar, que é provar-se que não aconteceu rigorosamente nada disso, porque os jogadores que acusam fazem umas acusações de tal maneira frágeis que não me parecem nada razoáveis. Tenho que ser mesmo muito franco. Não me cheira nada, diria com a mesma frontalidade, se me cheirasse aqui a que tinha acontecido, diria e exigiria que isto fosse levado até às últimas consequências. Mas, na verdade, eu não acho nada que as acusações relativamente ao César Boaventura tenham quaisquer pés ou cabeça. Não tem pés nem cabeça, na minha opinião. Eu acho que, acima de tudo, se investigue. Sim, claro. Se investigue. Porque a mulher de César não basta ser séria. Também De acordo. tem que parecer que o é, e que se investigue, porque uma coisa é certa: o futebol português não pugna pela legalidade. E eu acho que desde o tempo do apito dourado, que se perdeu uma oportunidade histórica, perdeu-se uma oportunidade de começar a limpar o futebol português. E se calhar hoje não tínhamos estes casos de suspeição. José, mas vamos lá então. Se vamos falar um bocadinho disto, se me dás um parênteses, vamos ser então sérios. O que é que o juiz diz? Não o que é que diz? Está bem, diz. Não quero. Agora já não quero. Não, continua. Não, é não que quero. eu estava a querer Diz acabar coisa, o que estava a dizer. Não, isto é um diálogo, queres fazer uma soma de monólogos, faz. Mas pronto, diz o que quiseres, diz. Eu acho que era importante o que estávamos a dizer. Diz, continua. Epá, olha, agora já nem me lembro o que é que ia dizer. Então vamos andar para a frente, segue. Já estava a falar do futebol, de português, não pugnar pela legalidade, pela legitimidade, e acho que Desde o apito dourado. desde o apito dourado, sim, e naquela altura perdeu-se. Porquê? Por causa da promiscuidade que existe. A promiscuidade que existe entre o futebol, a política, a própria polícia de investigação, porque ninguém se pode esquecer o que aconteceu naquela altura, que o presidente do Porto foi comprar caramelos para Vigo porque foi avisado que iam buscá-lo, que iam lá à casa. Não, mas José Carlos, há aqui uma grande. Desculpa se me permites. Diz. Há uma grande diferença entre o apito dourado e o caso do César Boaventura. É que no apito dourado está tudo no YouTube, lá, claríssimo. Só que aquilo não pode ser usado como prova. É só. Aquilo existiu, está lá, toda a gente sabe que existiu. Só que os meios como aquilo foi obtido
não puderam ser, foram feitos meios ilegais à luz do tribunal. E, portanto, não puderam ser, é como se não existisse para o tribunal. Mas serviram para atirar o Boa Vista para a segunda divisão. Porque isso, uma coisa é para o Boa Vista, outra coisa é para o Futebol Clube Porto, já sabemos. É o país onde vivemos. Mas, a verdade, mas aquelas escutas foram relativamente ao Leiria, começou até com o Leiria, que suscitou esse problema. São Bartolomeu. Exatamente, e isso veio, o advogado foi o Dr. Paulo Samagaio, que veio resolver essa questão à Leiria, e depois aquilo serviu a toda a gente daquelas provas não poderem ser usadas contra os clubes. Mas existiu, aquilo está ali, está no YouTube, é ouvir, os portistas recusam-se a ouvir, mas está lá e todos nós podemos ouvir. Quanto ao César Boaventura, não existe nada disso. E há uma coisa mais curiosa, que é que o juiz vem dizer que, enfim, que o César Boaventura foi fazer aquilo por autorrecriação e não há nenhuma ligação entre o Benfica entre o Luís Filipe Vieira e o César Boaventura para o Benfica andar a corromper os jogadores do Rio Ave. Então, isso é tudo tão esdrúxulo. Quer dizer, o César Boaventura ia pegar em centenas de milhares de euros do bolso dele, que eu não sei quanto aquilo é, mas deve ser, não deve ser por 10 euros que se corrompe um jogador, e logo 3 deve ser umas centenas de milhares de euros, do seu bolso para o Benfica ser beneficiado no jogo do Rio Ave, sem o Vieira ter nada a ver com o assunto, porque é tolinho. Portanto, quer dizer, isto é a tese das duas uma. Ou o Vieira deu essas instruções e estamos todos muito mal, porque o Benfica ia parar para a segunda divisão, e com razão, porque se mandou fazer isso, merecia que o Benfica fosse para a segunda divisão, porque isto não se faz. Mas isso não aconteceu nada. Portanto, o juiz sabe que o Vieira, e devem ter escutado milhões de vezes o Vieira, não disse nada para o César Boaventura fazer aquilo. O César Boaventura diz que não fez nada daquilo. E de repente eles dizem, ele fez, mas por autorrecriação. Isto cabe na cabeça de alguém, é sério? Isto é sério? Das duas, uma vem desde cima, e então há consequências sérias que nós benfiquistas não gostamos, mas temos que as aceitar se isto tiver sido assim. Mas o próprio juiz diz que não entre o Benfica e o César Boaventura não há nada, portanto o Benfica não é réu, não é nada. O César é que é tolinho e pronto, e resolveu andar a comprar jogadores. Que todos à mesma hora, ao mesmo dia, e não sei o que é, como diz o José Brandas Neves, que não faz sentido nenhum. Isto é tudo, é tudo uma pessegada que não tem interesse nenhum. E é um fé de ver, e que eu acredito seriamente que o Benfica, não tem nada a ver com o assunto, que nem me passa pela cabeça que tenha qualquer coisa a ver com o assunto, e 2, acho que o César não fez nada daquilo que estão ali a dizer, e eu até admito e imagino quem possa estar por trás de uma enfabulação destas, mas que eu não digo nada, que eu gosto de ter uma vida descansada e não quero andar a responder em tribunal, portanto aqui está sossegadinho, mas acho que tenho uma ideia como é que isto pode ter surgido. Bruno, aqui eu no outro dia assisti estava um debate, já não sei em que estação, em que havia alguém que estranhava o facto de o Sporting nunca se ter constituído neste processo como assistente para poder ter acesso à acusação. Dizia ao senhor que estranhava, ele era sportinguista, e que estranhava imenso que isso tivesse acontecido. Mas ainda relativamente a isto, o mais engraçado é que o juiz diz que ficou provado que houve uma tentativa de aliciamento, mas que as mesmas não tiveram efeitos práticos. Portanto, é o que está no despacho. É o que está no despacho, é isso? Exatamente. Eu hoje fui ver, isto é o que está no despacho. Eu não acredito nada que o César Boaventura tenha feito isso. Não acredito, pronto. Posso estar a ser naif, mas não me parece minimamente viável nem possível. César Boaventura, que tem neste momento uma ação em tribunal contra o Benfica. Não esquecer isso. Hein? Isso tem, porque já agora, acha que tem dinheiro a receber pela transferência do Nuno para o Arsenal. E isso está a defender os seus interesses. E o Benfica... Claro, está bem, mas eu só quis recordar isso. Claro. E bem. Ou seja, só quis recordar isso porque acho que é importante, e acho que faz parte também. Faz parte de um todo. E apesar do César Boaventura assentar-se muito numa coisa que nós em tempo aqui falámos, que foi na célebre reunião do Altis, diz ele que foi onde ficou decidido este ataque a ele. E esse ataque a ele e não só. E acha impensável, José Brandas Neves? Acha impensável? Eu? Bruno. Não acha, para não? Claro que não. Claro que não. Não foi só isso. Reparem que tudo aquilo que aparece depois, os mails, a violação dos mails no Estádio da Luz,
toda aquela campanha que aparece a seguir é tudo a partir daí. E aquele se não se importa, que há aqui um momento em que a comunicação do Benfica praticamente não existia. Exatamente. E que não, e sobretudo no caso não nos defendíamos. Andavam a ler os e-mails do Benfica no Porto Canal todos os dias, todas as semanas. Era um forrobodó, um festim de correspondência alheia. E lembro quem veio publicamente defender o Benfica na altura, e fazendo mais trabalho que a comunicação do Benfica, foi o César Boaventura. E foi aí que ele se destacou, digamos, publicamente. Foi quando fez essa defesa do Benfica que a comunicação do Benfica parecia paralisada e não conseguia fazer perante a enormidade que estava a acontecer, que era a devassa total dos meios do Benfica no canal de televisão do Futebol Clube Porto. Portanto, e isso dificilmente deve ter sido bem aceito por várias pessoas, digamos, que queriam atacar o Benfica e, portanto, tinham que eliminar o César da equação nessa altura. Já foi há uns anos, entretanto, tempo passou e este processo correu, mas eles tentaram, digamos, decapitar, neste caso, o César em termos, digamos, públicos. Não é literalmente, como é evidente. Portanto, e eu acho que isso é o preço colateral que o César Boaventura pagou por tentar fazer a defesa do Benfica. Isto é a minha leitura, posso estar enganado, mas esta decisão da primeira instância do juiz diz muito pouco a mim. Onde chegou a ser ameaçado por aquele senhor adepto e dos Super Dragões, que agora está em prisão domiciliária. Exatamente, isso mesmo aconteceu. Muito bem. Bem, vamos avançar então para o nosso cantinho dos marretas. That was the worst thing I ever heard. It was terrible. It was horrendous. Para grande satisfação do Bruno Costa Carvalho, hoje o cantinho dos marretas só tem duas fotos que são retiradas do Facebook do Nuno Ferrão. Convém aqui esclarecer quem é o Nuno Ferrão. Era um grafista, um designer do jornal Record, que teve, eu conheço há muitos anos, um artista fantástico, tal como tu, grande apreciador do Star Trek, que tem montes de miniaturas, tal como tu, das naves e não sei quê, só que há meia dúzia de anos foi-lhe diagnosticada a esclerose múltipla. Pronto, e ele teve que deixar de trabalhar e já se começa a movimentar com alguma dificuldade, mas é senhor de um humor refinado, é uma pessoa extremamente inteligente, que eu gosto muito, e então retirei estas para o nosso cantinho dos marretas. Esta que ele escreve, acabado de ouvir, há duas coisas certas na vida: a morte e o João Mário a titular. Eu vi isso. Também vi. E este que é fantástico, que é o Roger Schmidt e um colete de forças. Metam o Roger Schmidt num colete de forças a ele, e segundo o Paulo Santos, já agora levem também o colete de forças para o terceiro anel, para pôr aquela gente toda que, segundo ele, também não está no seu juízo perfeito. Pronto. O Zé Barão das Neves não pode dizer que o Coxo é turco, e eu não posso falar que os brasileiros não deviam atender os telefones do Estádio da Luz, porque somos acusados de xenofobia. Não, mas também, o Paulo Santos pode chamar malucos às pessoas. Não, mas não usa essa ironia, porque olha, por exemplo, em Espanha, quando querem atacar, quando queriam atacar o Cristiano Ronaldo e as coisas não corriam bem, era o português. E usam o português várias vezes, como chamar o português para, enfim, de uma forma apreciativa. E nós, quando dizemos aqui, e aqui também, quando diz o turco, é assim uma coisa, enfim, muito e dizer pouco... que os adeptos do Benfica que a subiam têm que ser tratados por insanidade. Mas o Paulo Santos não faz parte deste painel, estamos a falar das pessoas do painel.
Portanto, não sei porque é que hoje falamos do Paulo Santos. Mas coitado, Paulo, eu rapaz. gosto dele, Aliás, mas eu também nem sequer é pico uma com figura vocês pública, os as pessoas dois. nem sabem quem ele é. Estamos aqui a ouvir, não fazem a menor ideia quem é o Paulo Santos. Vamos à Mas tudo sessão de bem. esclarecimento. É uma pessoa fantástica e que gosto muito de ir comer com ele e com o José Brandas Neves, já tinha dito. Era muito bom e convido-vos a todos a irem. É perfeito. Vamos à sessão de esclarecimento. Na nossa sessão de esclarecimento de hoje, vamos começar pela nossa mais fiel desocupada. A nossa querida Manuela Carmo, que diz: boa noite aos 3 benfiquistas que fazem sempre um bom programa. Hoje perdeu-se muito tema com temas à laterale daquilo que interessa ao Benfica. Claramente que o jogo em Guimarães devia ter sido adiado, pois prejudicou claramente a equipa mais tecnicista. Claro que o 11 escolhido por Roger Schmidt foi péssimo. Carreras, Neres, Cabral, Florentino a titulares. Quanto ao treinador, no fim faremos a avaliação, pois ainda acredito nele. Parabéns ao nosso nadador medalha de ouro e de realçar a bonita cerimónia de homenagem a FER, e gostei das vossas notas de rodapé. Até para a semana. Eu gostava de começar a dizer porque os comentários de Manuela Carmo são sempre extraordinários e muito bons e, portanto, quero dizer um elogio e também devo dizer que estranho que vamos com 1 hora e tal de programa e ainda não falamos do nosso nadador que é bicampeão mundial e provavelmente o José Brandas Neves tem aquilo para as notas de rodapé, que este assunto não é claramente um assunto de rodapé, é um assunto de mais alto destaque, mas se eu conheço o José Brandas Neves... O meu amigo está-se a deitar a desenhar. Está ali com as notazinhas. Era uma declaração, não era sobre ele, mas tinha uma nota de rodapé sobre uma declaração que ele fez. Bom, vamos avançando aqui, já vamos a essa. Eu conheço tão bem, já sei tão bem que é aqui. O Frises e mais alguém escreve: que boa tarde a 300 todos, Sr. Bruno Carvalho. Será difícil perceber que as compensações dadas ao Mantorras são pelo facto do Departamento Médico do Benfica ter terminado com a carreira dele? É mais do que justo. O Mantorras podia ter sido outro de Drogba no mundo do futebol e o Benfica é culpado pelo final da carreira graças ao desgraçado Departamento Médico. Será difícil perceber que o salário vitalício foi a forma encontrada de remediar o mal feito? Gosto muito dos seus comentários, como de todos vós, mas acho que nesta questão, com todo o respeito, está a faltar-lhe alguma sensatez. Boa semana a todos. Pronto, posso dizer umas palavras, já que eu sou o afetado aqui, visado aqui sou eu. Ora bem, como é habitual. Eu vou dizer uma coisa. Eu disse no programa que esta compensação era por causa do departamento médico, portanto não foi exatamente isso que eu vou avançar. Podes ir buscar, eu vou-te buscar as imagens. Evidentemente o que eu disse é que devia haver um seguro, ou devia-se ter definido um montante a pagar ao Mantorras e não fazer um salário vitalício, porque é uma coisa muito simples. Um salário vitalício põe sem alguém tão novo, põe quase sem limite o valor da indemnização e não é sensato para as finanças de um clube. Foi exatamente isto que eu disse. Não, foi mesmo isto que eu disse. Eu volto a dizer que... Não passes este assunto, que não vais passar com o assunto, ainda por cima estás-te a rir, e eu vou-te voltar a dizer o que eu disse no programa anterior. E posso estar aqui 1 hora a dizer, e às vezes forem necessárias, o que eu disse. Fiz, evidentemente, até disse que devia ter sido... E tu falaste que tinha sido um tipo que era o massagista, que não era massagista, que era não sei quem, tinha lá o nome, já não lembro o nome do homem, lhe deu cabo do joelho. E eu falei de que o Benfica devia ter um seguro e devia ter o dinheiro disso devia ser pago através de um seguro, provavelmente é capaz de te fazer lembrar qualquer coisa esta palavra do seguro, e disse, ou então definimos uma compensação financeira e não um salário vitalício, porque o jogador, e também voltei a dizer isto e volto a repetir, era um homem novo, com muitos anos pela frente, a esperança de vida são muitos anos, e pagar
digamos, 50 mil euros, que foi o salário que tu atribuíste mais ou menos por mês, que dava 600 mil euros por ano, ao fim de 10 anos são 6 milhões de euros, ao fim de 20 anos são 12 milhões de euros, ao fim de 30 anos são 18 milhões de euros, ou seja, é dinheiro a mais para aquilo que aconteceu e tinha que se fechar o assunto. Foi isto que eu disse e continuo a insistir na minha visão, que me parece absolutamente sensata. Muito bem. Ora, agora o próximo é o Luís Correia, que diz: boa noite aos três. Relativamente à questão do Mantorras, sou obrigado a concordar com o pensamento do Bruno Costa Carvalho. O que o Luís Filipe Vieira fez foi assumir o encargo para o Benfica para os próximos 45 pelo menos, desejando que o Mantorras viva muito. É uma atitude ao nível do Rei Sol que ele sempre se achou. Mas vindo de alguém que usou o Benfica para passar entre os pingos da chuva nos incumprimentos dos seus empréstimos pessoais, não é de admirar. Sim, ou acham que é coincidência o Benfica ter amortalizado na totalidade a sua dívida financeira à banca, antes do vencimento da mesma. À custa desta brilhante decisão, desinvestimos na época do possível Penta, hipotecando a possibilidade de ter uma equipa mais competitiva. O Luís Correia entendeu exatamente o que eu disse, portanto, até falar aqui nos próximos 45 anos, por isso estás a ver que eu falei disto no programa passado. Está aqui a prova absoluta, e eu esta semana não li os comentários de ninguém, portanto é a primeira vez que estou a ver, mas entendeu exatamente, por isso, se viver muito o Mantorras, o Benfica vai pagar indenizações, está completamente aqui provado que foi exatamente isso que eu disse a semana passada, por isso aquele teu risinho, enfim, disparatado, não só foi disparatado, porque foi o que eu disse, e depois ele faz aqui uma associação com outro assunto, em que há aqui uma mistura de assuntos, mas que tem toda a razão. Esta confusão que houve entre o património, a dívida do Vieira e do Benfica, foi evidentemente, o Benfica foi usado como escudo do Vieira, os empréstimos pessoais não foram pagos, o Benfica andou a pagar tudo por causa dos empréstimos pessoais do Vieira, e não ter apostado no Penta é um crime que nenhum dos benfiquistas, ou quem ama o Benfica hoje, consegue perceber. Não há ninguém que consiga entender isto. O José Brandas Neves não fala, só falo eu. Ele não diz nada. Não, sobre o Mantorras eu não tenho nada a dizer. Não foi. Okay, ele então não foi visado. Então vamos continuar. E agora o António Vieira diz: saudações benfiquistas e mirenses. Primeiro gostaria de ouvir comentar a diferença de tratamento da Federação Portuguesa de Futebol, as minúsculas, são propositadas à equipa feminina do Benfica na atribuição de verbas. Ao caro participante Bruno Costa Carvalho, devo dizer, em 1 hora e tal, gostaria de fazer com uma série deles. 1 hora ou mais, e não me chateia porque gosto muito de vos ouvir. Finalmente, eu, como gordo, do alto dos meus 140 quilos de largo, estou solidário com o José Carlos Soares na sua indignação pela gordofobia. Ora bem, eu aqui essa é excelente. Aqui há dois assuntos e um... Ao contrário do José Brandas Neves, vai ele até ele. Não, há aqui duas coisas. Uma, eu deduzo que este ouvinte e o nosso espectador gosta que nós possamos falar muito tempo, sobretudo gosta de ouvir as minhas intervenções, que também acho isto absolutamente normal. Eu não acredito. E a coisa da gordofobia, que é aqui levantada, parece-me e também evidente, e a culpa aqui é do José Brandas Neves, que não passa a vida a atacar, digamos, o ligeiro excesso de peso do nosso José Carlos Soares. O senhor disse ligeiro? Disse ligeiro? Ligeiro. Não estou aqui para ofender os sentimentos de ninguém. Pronto, está bem. Aí onde está não há multióticas, não? Isso é usado de uma forma muito depreciativa e de uma forma gordofóbica, digamos assim, pelo José Brandas Neves, o que já nada me espanta. É porque gordofobia é crime. Chama-se body shaming em inglês. Body shaming é muito bom. Agora, quanto ao inquérito que foi feito, agora o nosso inquérito, a pergunta era: por que motivo Mantorras recebe um salário vitalício no Benfica? Foi a questão colocada. Havia 5 respostas de opção. A primeira opção era porque o Vieira mandava nisto tudo, que teve 36% dos votos expressos, e tivemos 89, salvo erro. Teve o meu voto.
Depois, o segundo, o departamento médico deu-lhe cabo do joelho e o seguro não pagou. Teve 51% dos votos. Esta direção anda a dormir com 1%. Medo deve ser a máfia angolana que manda nisto tudo, 0%. E a última, a culpa é nossa, a culpa é dos marretas, teve 12%. Portanto, há 12% dos inquiridos que dizem que o facto do Mandorras receber uma subvenção vitalícia, que a culpa é nossa. E estes 12% são preocupantes. Eu acho que Eu gostava de, mais uma vez, veres que aí, até tu no próprio inquérito falas do seguro, o que prova que eu, há um bocadinho, quando falei do seguro, estava a dizer a verdade e tudo aquilo que eu disse no programa anterior, apesar do teu riso maléfico. Olha, então e eu vou perigoso, transportar isto. Causa Então eu vou transportar aqui. A excesso de peso também pode dar cabo da audição. Então é assim. Para a semana, fica já aqui prometido. Para a semana eu vou isolar aquela parte em que nós falamos nisto. E onde vai ficar provado que a questão do seguro depois foi por mim esclarecida quando eu digo que tu perguntas, então mas não há seguros que se fazem? Isso. Exatamente. E eu respondi, provavelmente o seguro recusou-se a fazer o pagamento do E prémio. tu respondeste isso? Respondi então. O que é que eles provaram que é? Porque eles provaram que, portanto, o Benfica só está a pagar porque o seguro, nos testes que são feitos e tudo volto aquilo... lá a dizer-te, há muitas maneiras de pagar. Eu disse que devia-se, se o seguro não pagasse, devia-se conseguir uma imunização única. Eu vou trazer e não pagar o resto da vida um jogador que não faz sentido a ninguém. Vou trazer esse cheiro. Não faz sentido. Nós não somos a Santa Casa da Misericórdia, pá, por amor da Santa. E era ele, eu disse, podes trazer à vontade que eu sei o que disse. E vais ver que eu tenho razão no que disse. Bom, notas de rodapé hoje um pouquinho mais alargadas. Não, diz logo ele. Não mesmo. Democraticamente o Bruno diz não. Há uma nota de rodapé que eu já percebi que é transversal a nós os três, que é o caso do Diogo Ribeiro e das 2 medalhas de ouro conquistadas nos Mundiais de Doha, no Qatar. Primeiro, nos 50 metros mariposa, modalidade ou disciplina não olímpica, e a segunda nos 100 metros mariposa, aí sim, modalidade olímpica. E também não nos podemos esquecer, eu não me lembro do nome da miúda, mas logo nos primeiros dias tivemos também uma medalha de prata em Águas Bravas. 10 km, acho eu. Foi, exatamente. Portanto, Portugal que ficou em 11º lugar no medalheiro do Campeonato do Mundo. Atenção, houve muitos atletas, principalmente os atletas de topo, muitos deles, porque em ano olímpico, os principais, digamos, atletas, os principais nadadores, fazem a sua preparação com o fito nos Jogos Olímpicos e não neste Campeonato do Mundo. É preciso também esclarecer isto, mas nada disso invalida a excelência dos resultados obtidos, quer pela miúda, que eu não me recordo aqui o nome dela, Angélica André. Exato, que foi medalha de prata, quer, e aqui particularmente o Diogo Ribeiro, não só pelas 2 medalhas de ouro conquistadas, 2 títulos de campeão do mundo, mas principalmente mas também porque é atleta do Benfica já há 3 ou 4 anos, portanto ainda é muito, embora os treinos sejam feitos e ele treine na piscina de alto rendimento do Jamor com o treinador da Seleção Nacional, que é brasileiro, é do Brasil, Exatamente. que já tem também no seu currículo medalhas de ouro olímpicas, porque ele era o principal selecionador da Confederação Brasileira e que já tinha conseguido, com nadadores brasileiros, 2 medalhas de ouro
em Jogos Olímpicos e depois foi contratado pela Federação Portuguesa de Natação e estão-se a ver de facto os resultados. Zé Barão das Neves, as tuas Não, notas era de rodapé. só, a minha nota era exatamente sobre o Diogo Ribeiro e aquilo que ele hoje diz na chegada, que é a mensagem que mais gostou foi a mensagem do Rui Costa, porque foi a mensagem especial e que quer continuar ligado a este grande clube. Achei bonita as declarações do Diogo Ribeiro. Finalmente, para falar, quem não viu, veja um vídeo que foi posto pelo Borussia Dortmund, quando o Haller, aquele senhor que teve um cancro e que depois foi jogar a Cannes e ganhou, e ao chegar ao centro de estágio do Dortmund, como é que ele foi recebido? É extraordinário, é emotivo, é extraordinário, é o futebol, daquele futebol que eu entendo, a maneira como a direção e todos os colegas o recebem, é uma festa enorme e, portanto, fica aqui essa nota e convido as pessoas a verem esse. E convido as pessoas a verem esse vídeo porque é de uma beleza. Do Borussia Dortmund? Exatamente. Eu não Borussia vi, mas vou à Dortmund, procura. quando recebe um homem que foi campeão e depois de ter ultrapassado um cancro, portanto, Sim. duas vitórias seguidas da vida, o que é importante ótimo, é ótimo. ótimo. Bruno. Contrariamente àquilo que diz o Bruno Costa Carvalho, hoje não há canal História. Ok. Pois, eu gostava antes de dizer as minhas notas de rodapé, que costumam ser bastante boas, volto a dizer, queria dizer uma nota muito, muito engraçada sobre este programa e que vai levar a que eu no próximo não venha, que é o seguinte, o programa começou pelo José Barão das Neves, e a roda de pé começou pelo próprio José Carlos Soares, que numa tribo de egocentrismo resolveu começar por ele próprio, e depois passou para o José Barão das Neves, e portanto eu mais... ainda não dei a minha nota de rodapé. Então pronto, ok, achei que tinhas dado... Aquilo foi a introdução. Ok, mas pronto, e voltaste a dar a palavra ao José Barão das Neves, continua a ser o primeiro em tudo, portanto eu não vim aqui fazer figura decorativa. Era para fazer as pazes. Esta Era para semana fazer não as vais... pazes. Não, esta semana não não vais entrar no podcast. Era para fazer as pazes. Não, para a semana não venho. Quanto às minhas notas de rodapé, já agora devo dizer que as notas de rodapé do José Barão das Neves, para minha surpresa, foram bastante boas. Quer a questão do Rui Costa, quer a questão do Dortmund, para pôr-nos aquelas chatices que o José Artúrio da Costa de 1343 deu dois soluços e viva o Benfica e não sei o quê. Que não há pachorra, ninguém conhece essas pessoas e portanto eu estou-me a fazer a ser diretor do Museu do Benfica. Exatamente, sim, ainda não percebeu isso. Está lá um lagarto. O diretor do Museu do Benfica é lagarto. O outro queria ser presidente da Fundação Benfica. Exato. As minhas notas são todas com... E ele é da minha altura. Desculpa lá, Bruno. Agora gostava que ouvissem com alguma atenção, porque são de grande Não, qualidade. eu acho que não vai merecer a nossa atenção, mas vamos ouvir. Não. Sim, obrigado. Mas são de grande qualidade. Primeiro, estamos quase a assistir ao final de uma novela que eu acho apaixonante, que é a ida de Mbappé para o Real Madrid. Florentino Pérez, vamos ver, finalmente vai conseguir levar o seu sonho de Mbappé. Vai ser uma coisa interessante ver um jogador de sair do Paris Saint-Germain e ir para um campeonato a sério e ver isto acontecer. A extraordinária carreira que o Bayer Leverkusen, do nosso amigo Grimaldo, está a fazer, muito perto de ganhar a Bundesliga e muito interessante. E depois, finalmente, uma coisa que eu vi aqui num site que eu sigo, que são palavras do Carlo Ancelotti. Agora mesmo? Não, nada disso. Do Carlo Ancelotti, que diz: porquê é que não mando o Modric aquecer nos minutos finais? Porquê é que não mando o Modric aquecer nos minutos finais? Está o mundo em suspenso. Porquê? Porque tenho um grande respeito por ele. Posso mandar um jogador para o aquecimento sem deixá-lo entrar se for jovem. E depois dá um nome que é o Arda, por exemplo. Não posso fazer isso com o Modric, que tem 39 anos e ganhou 5 Ligas dos Campeões. Só mando para aquecer se tiver a certeza que o deixa entrar. Mas isso aplica-se a todos os jogadores de futebol que fizeram história.
Fiz isto em Milão com o Maldini e também no Real Madrid com o Modric e outros. Para mim deve haver hierarquias no balneário. Carlo Ancelotti é um senhor que percebe umas coisas de futebol e eu lembrei-me disto, da gestão de substituições e como é que o Carlo Ancelotti pensa sobre este assunto, que eu acho que é uma coisa curiosa e que vem, no fundo, acrescentar bastante à nossa discussão e é uma nota de rodapé. Vai acrescentar o quê? Vai acrescentar o quê? Genialidade. E acrescentar o quê? Genialidade. O quê? Isso, José Carlos Soares, Oh, Bruno, o quê? há Explica o alguns que quê? não entendem onde se quer chegar com esta. Fantástico, pá. Olha, Mas eu é, estou esmagado, eu Uma estou coisa impressionante. considerado, isso. estou Epa. considerado com a excelência. Isso. Com a excelência. Hoje já os nossos espectadores Não, perceberem a qualidade. Não, vai ser É a claro, pergunta. porque as minhas notas de rodapé preparadas com bastante Não, intensidade. vai ao longo ser a pergunta do inquérito para esta semana disso. sobre a excelência É. magnânima, a superioridade intelectual Também não queria tanto, mas sim, pode ser. das Aceito, notas de rodapé. aceito. Bom, eu só quero. Ó Zé, deixas-me só interromper-te para dizer uma coisa. Outra É que vez. o Bruno traz sempre aqui situações que são situações antigas e diz que eu é que tenho o canal História. Não, porque ele Eu, é da enquanto RTP falavam, Memória. fui agora Ele aqui é ao da Google. RTP Memória. Fui ao Google. Essas declarações são de outubro do ano passado. Epá, isto não faz sentido nenhum trazer isso agora aqui hoje. Ó. Ele diz que, meu Olha, amigo, olha Maria agora. Nação Santa. 2 do 10 de 2023. Ora, 2 do 10 O meu de amigo faz 2023. sim, programa não. Mas O são programa- intemporais. Não. São pronto, intemporais, tu não Pronto, percebes pronto, nada. pronto. O José Brandas Neves que traz, despeja para aqui, semana sim, aquilo que eu vou vendo no WhatsApp e afins, e vem-me protestar pá, com a questão. Camões Não, também não. escreveu os Lusíadas. Eu lá faço para o o trabalho século de XVII. casa. Eu faço o trabalho de casa. Meu amigo, mas faz mal. Mas faz mal. Bem, a minha nota de rodapé, obviamente, é muito. Ai, é verdade, ainda falta essa. Não, tem a ver apenas com um lamento profundo. O Diogo Ribeiro chegou ao aeroporto da Portela hoje com 2 medalhas de ouro. Não 2 medalhas de ouro em modalidades onde habitualmente Portugal as consiga alcançar, mas 2 medalhas de ouro em modalidade onde Portugal só esteve presente em finais por 3 vezes. Um 5º lugar, curiosamente, de um outro benfiquista, que era o Alexandre Yokoshi, que ficou em 5º lugar numas finais há 30 anos ou 40 anos atrás. E Portugal, portanto, teve 3 finais. Um 5º lugar em campeonatos do mundo, um 5º lugar e 2 títulos mundiais. Portanto, uma excelência alcançada, se bem que esta excelência do Diogo Ribeiro não esteja ao nível da excelência das notas de rodapé do Bruno Costa Carvalho, mas ele está a trabalhar para isso. Vamos Eu ver. vou dizer uma coisa, isto para o programa durar que vai curto, era falarmos agora um bocadinho do Turbin, Não, que eu não, acho não, que mas- é um só para grande concluir guarda-redes. uma coisa. Ao contrário Isto que andaste tudo aqui porque- a Não, Espera. Isso, Espera, e podermos espera. aqui ver porque é que o Isto homem não fez tudo- o X ao isto contrário. tudo porquê? Porque é que o homem não fez o X ao contrário. Programas a Vocês não fazer gostam de falar campanha de contra o coisas rapaz, técnicas contra o que grande explicam as guarda-redes situações. do Benfica, o excelente guarda-redes, e andaste Posso- semanas contra o rapaz e agora estás Posso acabar a minha nota de rodapé? Não, podes, mas não deves. E, obviamente, que é uma situação rara e nunca antes vivida, estas medalhas, e foi lamentável. Praticamente havia mais jornalistas no aeroporto do que pessoas à espera do Diogo Ribeiro para o saudar pelo excelente resultado que ele trouxe para Portugal. Tu foste ao aeroporto? Não fui ao aeroporto. Então tive que ir- estás a castigar as outras pessoas por não terem porque feito aquilo tive que tu que não ir- fizeste? tive que ir com a Ou minha seja, mãe tu ao não foste médico. ao aeroporto e agora vais dar lições de moral às pessoas que não foram ao aeroporto. Se tu tivesse estado lá, dizes, olha, os outros não vieram, e agora eu não fui, mas acuso os outros de não terem ido. Isto parece sensato. Olha, achas isto lógico? Olha, os outros também têm a sua vida e as suas desculpas.
desculpas, tu não foste ao aeroporto e vens para aqui protestar que as pessoas não foram ao aeroporto e estás muito indignado com os portugueses que não foram ao aeroporto, tendo tu não ido. A hipocrisia é assim, é isto que meus senhores que ficam a saber em primeira mão o que é que as pessoas pensam, não é? Um pormenor engraçado é que uma das medalhas de ouro do Diogo partiu-se lá e ele teve que ir trocar. Foi trocar, ele disse que lá trocavam. Outro pormenor engraçado, ele já foi, o Sr. Presidente da República já o chamou para lhe dar... Ele chegou agora, vai chamar, claro. Sim, mas ele costuma fazer isso com outros que ficam em quinto lugar. E vai chamar, então claro que vai chamar, isso é certo. Vamos ver. Até que é capaz de chamar o José Carlos Soares por não ter ido ao aeroporto. Ele está indignado com os portugueses que não foram ao aeroporto, tendo ele não ido. Ficou em casa a dormir e está indignado. Ele dá-se mal com o Humberto. Ele não se dá bem com o Humberto. Não, ele e um Humberto Delgado não. É isso o Turbino, que é grande guarda-redes que é o Turbino. Na minha opinião, maravilha. Ali não é. O aeroporto não é Humberto Delgado, peraí. Ou é? É. Como é que se chama? Agora é. Aí para cima é que tem outro nome. Como é que se chama aí para cima? Hein? Não sei lá. Não é o aqui, se calhar aqui é que é o Humberto Delgado. Já não sei. Eu sei que aqui é o Pedras Rubras, tem de ser o Pedras Rubras. Se não é Pedras Rubras, ia ser Pedras Rubras. É Sá Carneiro, aqui é o Sá Carneiro. O Humberto Delgado. Humberto Delgado em Lisboa. Ele dá-se mal. Agora eu vou dizer. O Zé dá-se mal com o Humberto Delgado. O Turbino, Zé Bradas, se não me importa, falta uma rodapé que é sobre a qualidade do nosso guarda-redes que eu queria falar. Era a última rodapé que eu tinha aqui guardada, que era para falar. Que depois de grandes guarda-redes, o Benfica recuperou a tradição de ter grandes guarda-redes e foi buscar o Turbino, que e aplaudo daqui, temos um guarda-redes magnífico. Não é, mas por acaso não é, ele não sabe fazer o X. Gostava de falar de certos benfiquistas que estão contra o nosso guarda-redes e isso. Pronto. Eu acho que o programa hoje vai acabar de repente, que o Zé desliga a chamada. Não, estou à espera que vocês acabem, que é para eu me despedir. Pronto. Por favor. Vais despedir? Deus. Então vá. Carrega Benfica até para a semana. Até para a semana.